Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa envolvê-los em muito amor e muita luz. Hoje nós estamos aqui para o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael do YouTube. E vamos dar sequência ao estudo do capítulo 6, O Cristo Consolador. Hoje, com os itens 5, 6, 7 e 8, o advento do Espírito da Verdade. Em Paris, em 1860, o Espírito de Verdade tem algumas mensagens muito belas para todos nós sobre o Cristo Consolador. E ele diz: eu venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer destruir a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos em vista da carne, pois a morte não existe, sejais socorridos, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que vos foram, façam-se ouvir para vos chamar a atenção. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa estrada e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou sensibilizado pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não junteis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que além do túmulo, que julgastes vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impunidade. E uma outra mensagem, a número 6, também do Espírito de Verdade, que ele nos diz assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar as suas lágrimas. O Consolador prometido por Jesus, ele vem fazer exatamente o que Jesus nos fez. Jesus nos consolou. Jesus nos abriu o horizonte para a vida futura. E assim, também é o Consolador, através do Espiritismo. Nós vamos ver mais para frente as provas de que o Espiritismo é a terceira revelação, é o Consolador prometido.
Porque assim como Jesus, ele consola e instrui, ele nos diz os motivos pelos quais estamos passando pelas dificuldades e qual o caminho a seguir. Exatamente os caminhos ditos por Jesus. Não é? E ele continuou: trabalhadores, traçai o vosso caminho, recomeçai no amanhã a rude viagem da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, os cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver chegado, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem à luz, sentireis germinar e crescer em vós a minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de meu Pai, e vossos suores, vossas misérias formam o tesouro que deve tornar-vos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde os mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Olha que mensagem confortadora, que ele está nos dizendo que quando nós trabalhamos incansavelmente na modificação dos nossos espíritos, trabalhando o campo moral, ético, com confiança em Deus, o futuro será para nós uma bênção, porque Ele estará nos esperando de braços abertos para nos receber no seu reino de luz. Não é algo confortador saber que eu vou passar alguns anos aqui trabalhando exaustivamente, passando pelas minhas dificuldades, compreendendo o meu próximo, procurando ajudar aqueles que têm necessidade, e aí amanhã, quando eu desencarnar, quando eu chegar na vida futura, eu terei lá as compensações das dores sofridas aqui. Isso foi uma compreensão que ocorreu com os primeiros cristãos, aqueles que iam ouvir a palavra de homens que traziam a mensagem divina lá nas catacumbas, porque eram perseguidos e presos, levados ao calabouço úmido, frio, fétido, e ali deixado quase sem nenhum tipo de alimentação, e depois entravam na arena para serem devorados pelos leões, pelos tigres, entravam cantando hosanas a Deus, porque sabiam da vida futura, eles vislumbraram que este sacrifício ele seria recompensado se eles amassem verdadeiramente o Cristo e seguissem a sua lei. E nós estamos aqui para fazer isso. Nós não vamos ser devorados por leões, por tigres, não somos perseguidos. Em alguns lugares ainda existe perseguição por causa de Jesus. Mas aqui nós não temos esse problema. Então nós temos que seguir, porque senão seremos devorados, mas pelas nossas dores, a nossa incompreensão. E está aqui o Consolador. E ele continua: em verdade vos digo, aqueles que carregam os seus fardos e auxiliam os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Este é o que traz a doutrina espírita, este conhecimento. São os objetivos das nossas provas. O porquê estamos passando por isso, por aquilo. Hoje nós temos completa ciência do porquê estamos vivendo esta pandemia e qual é o significado dela.
E o que precisamos fazer para passar por esse período, encarnado ou desencarnado? A doutrina espírita nos revela os motivos e os motivos pelas nossas dores. São os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas escolhas que nos fazem e nos levam a situações tais as que estamos vivendo, de muita dor e de muita necessidade. Como o vento dissipa a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são muitas vezes os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meus apóstolos vos ensinam: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, a fim de serem os artesãos da vossa imortalidade. É o Espírito da Verdade, lá em Bordeaux, em 1861, trazendo-nos esta página. Como é bela, como é confortadora. Eu, como ele diz aqui, é que construo o meu caminho. Eu é que faço a minha vida ser leve, pesada, eu ser infeliz ou feliz. E que Deus, através do meu livre-arbítrio que ele me deu, que eu seguisse o caminho que eu escolhesse. E aí, se eu escolher o bom caminho, eu vou ser feliz. E ele diz no item 7, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outra parte a força e a consolação, pois o mundo é inapto para dar. Então o Espírito da Verdade está dizendo, sigamos Jesus. Ele escolheu-nos, os fracos, os enfermos, os cheios de dificuldades, de dúvidas, de dores. Não foi assim? Ele trabalhou com todo esse pessoal aqui quando esteve entre nós e continua trabalhando, porque ele nos quer livres, fortes, belos, sadios, moralmente, não é? Deus vos faz um apelo supremo ao coração por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e que lhe causam chagas quase sempre mortais. Que, no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos espíritos superiores, invocai do fundo do coração, e ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Aqui estou, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito da Verdade, em Havre, 1863. Percebam que ele nos concita a oração. Nós não estamos bem, ele pede que nós façamos a prece a Deus. E Jesus virá em nosso socorro, porque nós o estamos chamando. E essa prece deve ser feita lá, guardadinho aqui dentro de nós, né? Fazemos uma prece sincera, rogando a Ele que nos auxilie. No item 8, ele diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos
que a suplicam. Seu poder cobre a terra, e em toda parte, ao lado de uma lágrima, colocou o bálsamo que consola. Não estamos nunca sozinhos. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender estas verdades, em vez de reclamarem contra as dores e os sofrimentos morais, que são o nosso quinhão aqui na Terra. Tomai, então, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não sente mais desfalecimentos, pois quanto mais abalado o espírito, mais sofre o corpo. Novamente, o Espírito de Verdade, também em Havre, 1863. Então, nós percebemos que é um consolo muito profundo sabermos que estamos sempre auxiliados. E Deus é tão bom, é um Pai tão amoroso, que colocou ao nosso lado um espírito que nós chamamos de anjo de guarda, espírito protetor, mentor, amigo, mas ele está ali para nos auxiliar em todos os momentos. No livro A Caminho da Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 23, depois da Revolução, num subtítulo chamado Kardec e os seus colaboradores, diz Emmanuel: a dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Assim como disse o Cristo, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 7. Veja, o Espiritismo não veio derrogar nenhuma das leis. Muito pelo contrário, veio colocar em forma clara muitas coisas que Jesus disse apenas por parábolas, porque naquela época não havia a possibilidade dele esclarecer de forma clara, porque não conseguiríamos compreender, dado o nosso nível evolutivo daquele momento. Então, agora, no século XIX, havia a possibilidade porque a ciência desenvolveu, a arte desenvolveu, a cultura cresceu. Já tínhamos o telégrafo para que as comunicações atingissem os pontos mais distantes do planeta. Os meios de transportes também já estavam mais avançados. Começava uma nova era naquele momento. Então, foi o momento em que chegou o Espiritismo através de Allan Kardec, trazido por uma pleiade de espíritos denominada Espírito de Verdade. O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual nem de concepção humana. Ninguém pode dizer quem é o seu Criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino aqui preside o Espírito de Verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida.
Com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis às que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vida. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na Terra. Quem diz isso é Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 17, no item 40. João, no capítulo 16, versículo 12 e 13, ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus disse isso aos seus discípulos quando estava na última ceia, naquele momento em que os discípulos estavam muito tristes porque ele estava falando da sua partida. Não havia possibilidade de ser dito tudo, como nós dissemos anteriormente. As palavras de Jesus revelam que o Consolador tem como característica básica guiar os aprendizes no caminho da verdade. Não existirão mais simbolismo, nem rituais, nem interpretações pessoais. Apenas o ensinamento puro da mensagem cristã. Devemos considerar, entretanto, que a doutrina não detém a pretensão de tudo saber, de ser dona da verdade, e nem veio ao mundo para substituir as outras crenças. Eu tenho a impressão que algumas pessoas que combatem o Espiritismo não leram isso. Não procuraram conhecê-lo, mas conhecê-lo verdadeiramente, não chegar já presumindo alguma coisa do que ele não é. Ir desarmado para conhecê-lo. Então, está claro na mensagem aqui que Kardec nos traz que não veio para substituir nenhuma outra crença. Ninguém precisa sair da Igreja Católica, ninguém precisa deixar a Umbanda, ninguém precisa deixar o protestantismo, seja qual for a sua religião. O que o Espiritismo está nos mostrando é o que Jesus nos disse. Muitas coisas não ficaram claras, mas ele falava da vida futura. Não existe mais, através do Espiritismo, nenhum ritual, nenhum simbolismo. É só a mensagem de Jesus, visando o nosso futuro como espíritos eternos, que não vamos viver apenas uma vida, que não vamos para o paraíso ficar lá contemplando a Deus, mas vamos trabalhar para termos conhecimento de tudo. E isso Jesus nos disse. E quando nós conhecermos a verdade, esta verdade vai nos libertar. Nós somos espíritos que vamos ter que dominar todas as ciências e toda a moralidade, como ele o fez. E ele nos disse que nós poderíamos chegar a ser como ele e fazer coisas muito maiores do que ele fez. Mas nós achamos isso uma aberração. E precisamos então desmistificar tudo isso e estudarmos para podermos compreender as nossas condições. O Espiritismo é considerado o Consolador prometido porque a sua mensagem, sendo de fácil entendimento, está destinada a todas as pessoas sem exceção e, ao mesmo tempo,
Ele consola, agasalha, auxilia e esclarece as pessoas que passam por aflição ou que buscam esclarecimento espiritual. Mostra a causa desse sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Eu acho isso extremamente importante, eu saber por que passo por essa dificuldade. Porque senão eu vou ficar falando eternamente, mas por que aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer esta vida? E não encontro resposta. Eu vejo outras pessoas felizes e eu sofrendo, não entendo. Mas o Espiritismo nos explica de maneira clara e mostra o caminho, como ele continua aqui a nos dizer. Porque diz e mostra o objetivo dos sofrimentos, né? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. É o Consolador. As orientações espíritas ensinam que a pessoa que erra não deve ser julgada, mas amparada. É o perdão que Jesus está nos dizendo quando fala com Pedro, né? Precisa receber o conforto necessário para saber superar as provações da vida. É o auxílio que precisamos dar às pessoas que erram, não culpá-la, criticá-la, isolá-la. Esse nome Consolador, significativo e sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquela que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo tenha sido tão claro, tão explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido. No final do versículo 26, consta as seguintes anotações do apóstolo: que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Está em João no capítulo 14, 26. Esse registro faz referência quanto à chegada do Consolador, mas não explica a época certa, pois tal acontecimento dependeria do grau de maturidade espiritual existente na humanidade terrestre. Então ele só chegou no momento em que nós estávamos realmente prontos para receber, porque a espiritualidade não perde tempo, não vai dar alimento que eu não possa digerir. Na segunda metade, então, do século XIX, o Consolador prometido chegou ao plano físico na França, por meio do trabalho incansável de inúmeros médios sob a coordenação de Allan Kardec, codinome do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ensinos ditados pelos espíritos superiores foram organizadas em forma de uma doutrina, a doutrina espírita codificada na obra O Livro dos Espíritos, publicada em 18 de abril de 1857. Erguida no alicerce das leis universais, o Espiritismo chegou, como nós já dizemos, no momento em que o avanço das conquistas humanas revelava maior discernimento para a implementação da fé raciocinada. Nada de crer porque foi dito que era assim. Eu vou analisar o que me foi dito, vou observar, vou botar em prática e aí eu vou comprovar. É assim
que nós devemos fazer com tudo que nos chega às mãos. Nada de afoitamente aceitarmos como verdade o que nos disse fulano Beltrano. Não importa o cargo que ocupe fulano e Beltrano. Precisamos ser racionais. Sempre. Os seus abençoados ensinos foram sustentados e transmitidos pela abnegada ação dos mensageiros do Cristo. O Espiritismo pode, pois, ser compreendido como a manifestação da misericórdia divina, iluminando os passos dos que se encontram cansados, desiludidos e oprimidos, os quais, sustentados pelo amor divino, cooperam para a edificação de uma humanidade regenerada. Por que a gente sempre recebe a informação que é para aqueles que estão com problemas, cansados, desiludidos, oprimidos? Porque quando nós estamos bem, nós não lembramos de Deus. Nós só vamos lembrar de Deus quando nós não estamos bem. E Ele, com a sua infinita misericórdia, sabedor desses nossos problemas, né? Desse nosso orgulho de não procurá-lo porque eu estou bem, quando eu estou mal, Ele vem como Pai carinhoso, cheio de amor, para me reerguer e explica: olha, meu filho, você estava andando por esse caminho, olha como você está agora. Mas vamos lá, tem aqui o remédio, vamos seguir este caminho que você vai se renovar. A frase "vos ensinará todas as coisas" indica o caráter dinâmico e atual das orientações espíritas, uma vez que os médiuns em processo de sintonia com os orientadores da vida maior, deles receberão contínuos e renovados esclarecimentos. A última frase do versículo, "e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito", é uma referência explícita à necessidade de estudar o Evangelho à luz do Consolador prometido. O conhecimento dos postulados espíritas oferece subsídios para o entendimento completo da mensagem do Cristo. É tarefa sem êxito querer compreender o Evangelho somente pelo sentido literal. É preciso captar-lhe a essência, o seu significado espiritual e atemporal, tal como propõe a doutrina espírita. A palavra de Jesus, submetida às lentes espíritas, se desdobra em cada lance de modo simples e natural, favorecendo melhor e mais amplo entendimento. E é exatamente isso. Estudando seriamente a doutrina dos espíritos, nós vamos ter uma clareza muito grande sobre aquilo que Jesus nos trouxe. Como ele disse, nos fará lembrar tudo quanto ele disse e muito mais. Né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Foi isso que, então, nos mostra Jesus, que neste tempo propício nós receberíamos tudo o que nós necessitávamos. Então, por essa afirmativa, o Cristo nos projeta para o grande futuro, conscientizando-nos que o aprendizado espiritual prossegue sempre de forma infinita, porque nunca está completo. À medida que nós vamos evoluindo, né, percebemos uma nova verdade, que como uma reação em cadeia, nos conduz a outra, sucessivamente ao longo dos tempos. É por isso que Sócrates disse: só sei que nada sei. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos aprofundamos, mais vão surgindo outras coisas que necessitam também do mesmo estudo. E nós vamos, então, desta forma, crescendo, aprendendo, nos tornando melhores a cada aprendizado, a cada tempo
quando colocamos isso que nós estamos aprendendo em prática. Não adianta ficarmos na teoria. Nós temos que exercitar o que o Cristo está nos orientando, está nos dizendo. Nós vamos ter que fazer para poder receber e perceber o quanto isso é bom para cada um de nós. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das glórias efêmeras dos triunfadores materiais. O Espírito de verdade nos inspira, por meio da sua palavra amor, o princípio fundamental para a sua elevação espiritual. A partir do amor deriva-se, por exemplo, a caridade, a humildade, a abnegação e o perdão. A doutrina espírita é o auxílio para enfrentar e aprender com as dificuldades da encarnação e instruir os espíritos, prevenindo-os das falhas futuras. O Espírito de verdade, durante o advento, escreveu essas lindas palavras que devem estar conosco para a eternidade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizam. Então, meus queridos irmãos, nós devemos procurar estudar, compreender esta doutrina para seguirmos um caminho seguro, caminho de fé, caminho de perseverança, de abnegação, de decisão em ser feliz. E ser feliz é trabalhar nosso espírito, nossos pensamentos firmes no bem, auxiliando aos nossos irmãos. Só vamos crescer, ser felizes, quando nós auxiliarmos aquele que está necessitado. Então, unamo-nos, vamos nos dar as mãos, estudar o Evangelho de Jesus, visando o futuro, trabalhando, vivendo, visando o futuro, fazer o bem, visando o futuro. E nós começamos esse futuro aqui, quando começamos a ser dóceis e pacíficos, compreendendo os nossos sofrimentos e sabendo onde vamos chegar. Então, meus queridos irmãos, o Consolador prometido por Jesus está aqui, em nossas mãos. Vamos então estudá-lo e merecer, através dos nossos atos, uma vida melhor. Que Jesus abençoe a todos nós e que tenhamos uma semana de muita paz e de muito amor.